Ser obediente a Deus é fácil? Quem foi que disse que ser obediente, que obedecer a Deus é fácil ou seria fácil? Se alguém te falou isso, alguém te enganou. Na verdade, obedecer a Deus de forma natural, sem conhecê-lo, não é possível. Ninguém obedece ao Senhor se não estiver nele. Ninguém consegue obedecer a Deus se não o ama acima de todas as coisas. Então, obedecer a Deus naturalmente não é possível. Só é possível obedecer a Deus, estar em obediência ao Senhor, se você ama a Deus verdadeiramente. Então eu te pergunto, obedecer a Deus é fácil? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você acha que é fácil, comente. Se você acha que é difícil, também comente, que é muito importante para nós sabermos aí o que você está pensando, o que você pensa a respeito deste assunto. A palavra de Deus, ela é bem clara em nos ensinar obediência ao Senhor o tempo todo. O tempo todo a Bíblia vem nos ensinando obediência a Deus. Mas a Bíblia também, ela revela um segredo muito interessante para vivermos em obediência ao Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar aqui neste vídeo, tá bom? Eu sou o pastor Ronildo Gonçalves e o que eu te peço encarecidamente é que você compartilhe este vídeo com outras pessoas. Se você ainda não é um inscrito deste canal, se inscreva neste canal. Se você ainda não clicou no sininho e ativou as notificações, vai lá no sininho, clique e ative todas as notificações para você continuar recebendo mais vídeos aqui do canal do pastor Ronildo Gonçalves, tá bom? Mas por favor, compartilhe este vídeo, tá bom? Compartilhe, vai ser muito bom, vai ser bênção para a vida de muita gente, para a vida de muitos irmãos que têm tido dificuldade em obedecer ao Senhor. Não é fácil, mas é possível. A obediência a Deus está diretamente relacionada com o amor. Se de fato nós amamos a Deus, nós vamos obedecer os seus mandamentos. Se nós conseguimos enxergar Deus como nosso Pai e acreditarmos que Ele sabe o que é melhor para nós, nós devemos obedecer tudo aquilo que Deus tem para nós. A rebelião, ou seja, a desobediência, ela é a origem dos problemas da humanidade. Aquele que obedece a Deus e se submete à sua palavra, vai receber de Deus bênção e prosperidade. Em 1 Samuel 15, 22, Samuel disse o seguinte: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E ainda em Lucas 6,46 diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E existem outras dezenas de versículos na palavra de Deus nos ensinando obediência ao Senhor. De acordo com o que lemos, não adianta apenas eu estar na igreja, não adianta apenas eu carregar uma Bíblia para cima e para baixo, não adianta apenas eu estar frequente em uma célula, ou em um grupo de oração, ou no culto, ou no louvor da igreja, nas atividades da obra da igreja, se eu não for obediente ao Senhor. A vida cristã, ela está relacionada com a obediência a Deus. Se eu digo que sou cristão, se eu digo que tenho Cristo em minha vida, mas eu não vivo em obediência ao Senhor, então, de acordo com o que lemos em Lucas, nós não servimos a Deus. Porque não adianta dizer que nós servimos ao Senhor, ou o tempo todo está dizendo Senhor, Senhor, ou Jesus, o Senhor é o dono da minha vida, se nós não obedecemos aquilo que Ele nos ordena para obedecermos. A verdade é que existem muitos cristãos
entre aspas, que estão se enganando. Ou existem muitas pessoas que estão se enganando. São frequentadores de igreja, estão no altar da igreja, fazem parte do grupo de louvor, fazem parte do grupo de oração, fazem parte de muitas coisas dentro da igreja, mas vivem em desobediência ao Senhor. Estão se enganando. Existem aqueles que não conseguem largar aquele pecado, não conseguem largar aquele erro, aquela falha, e elas continuam ali dizendo que estão servindo a Deus, mas de fato elas estão apenas se enganando. Porque se de fato eu digo que Deus é o meu Senhor, que Jesus Cristo é o meu Senhor, para que isso seja uma verdade em minha vida, eu tenho que viver em obediência a Ele. Agora, é fácil obedecer? Sim, é fácil obedecer a Deus. Existem pessoas que dizem, nossa, não, é difícil, é muito difícil obedecer a Deus. Essa é uma inverdade. E é isso que Satanás tem plantado na cabeça das pessoas. Porque se a humanidade vivesse em obediência ao Senhor, com certeza nós viveríamos no paraíso. Porque essa foi a intenção de Deus lá no Éden, quando Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança e colocou ele no jardim das delícias, ou lugar das delícias, para obedecer a sua palavra. E qual era a palavra de Deus? De toda a árvore do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela nem comereis e nem tocareis. Essa era a palavra de Deus. Então Satanás vem e lança outra palavra. Qual era a palavra? Foi isso mesmo que Deus disse? E se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer? Não. Satanás dizendo, não. O dia que vocês comerem dessa árvore aí, que ele disse que é para vocês não comerem, a mente de vocês irão abrir. Vocês irão ter conhecimento. Vocês irão enxergar que Deus está mentindo para vocês. Foi basicamente isso que Satanás quis dizer. Seduziu a mulher, e a mulher seduziu o homem. E o homem pecou, e o pecado entrou na terra. O que Deus continua pedindo a mim e a você é obediência. E aí eu te pergunto, de novo, é fácil obedecer ao Senhor? É fácil. Por que, pastor? É fácil. Porque eu tenho dificuldade em obedecer a Deus, pastor. Sim, amado, eu vou te mostrar o segredo. O segredo está relacionado a ser verdadeiramente de Deus, a crer verdadeiramente em Deus, a viver verdadeiramente em Deus e a amá-lo acima de todas as coisas. Então, o seu coração vai arder em querer obedecer ao Senhor. E sem contar que é promessa de Deus que quando obedecemos a sua palavra, nós recebemos bênçãos vindas dessa obediência ao Senhor. Então Deus promete bênçãos, Deus promete prosperidade, Deus promete abundância para todos aqueles que obedecem à sua palavra, que são obedientes à sua palavra. E eu priorizei para a minha vida, para o ano de 2023 em diante, para sempre, eu coloquei como uma meta, objetivo, obedecer a Deus acima de todas as coisas. Porque a verdade é que muitas vezes nós damos ouvidos para a carne. Nós ouvimos pessoas, nós ouvimos palavras que foram mal ditas, não foram bem ditas naquele momento. E aí deslizamos, e aí desobedecemos, e aí erramos, e aí nos tornamos fracos espiritualmente, porque simplesmente não demos ouvido à voz de Deus. Obedecer a Deus é dar ouvido à sua voz. Obedecer a Deus é amar Ele acima de todas as coisas. E eu decidi para a minha vida, neste ano de 2023, 2024, 2025, até o fim da minha vida, continuar obedecendo ao Senhor. Sim, pastor, eu procuro obedecer a Deus,
Mas eu falho, eu peco, eu erro. É comum isso acontecer, amado. Desde que o pecado ele não seja premeditado em sua vida, desde que ele aconteça por acidente. Porque pecado premeditado significa que você está em desobediência ao Senhor. Todo pecado premeditado é o pecado de desobediência. Você sabe que você quer pecar e você vai lá e peca. Diferente daquele pecado por acidente. Porque aconteceu. E você não quis, mas aconteceu. Vamos dar um exemplo. Para os homens, você está andando na rua e de repente aparece lá uma mulher sedutora, bonita, com uma roupa indecente. E sem querer, você olha. O olhar em si, de repente, pode gerar alguns pensamentos. E você já errou, porque olhou. Mas você olhou acidentalmente. Este pecado não é colocado em sua conta. Mas você olhou, vieram alguns pensamentos e você lutou imediatamente, venceu aqueles pensamentos e continuou o caminho. É diferente. Vou citar o mesmo exemplo. Passa uma mulher sedutora, uma roupa indecente, e o crente olha e ele acha interessante, ele não luta contra aquela tentação, e aí de repente ele olha de novo, ele olha outra vez, e aí de repente já começa a desejar, a imaginar coisas. Pecou, porque Cristo ensina que se nós olharmos para uma mulher e desejarmos ela em nosso íntimo, nós já adulteramos com ela. E também serve para as mulheres. Olha para você ver. Então está tudo relacionado aqui. Obedecer a Deus é lutar constantemente aqui, em sua mente. Porque é aqui que é o verdadeiro campo de batalha da vida de um cristão. É na mente. Deseje obedecer a Deus. E lute por obedecer ao Senhor. Porque eu tenho certeza que coisas grandes vão acontecer em sua vida. Porque a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Nós vamos pecar. Mas se o desejo do seu coração é viver em obediência ao Senhor, você vai lutar contra o pecado e vai vencê-lo. E ele não vai mais dominar a sua vida. E, portanto, amando a Deus acima de todas as coisas, obedecer a Deus vai ser muito fácil. Fica aqui este conselho, essa dica e esta orientação. Procure amar a Deus acima de todas as coisas, assim como os discípulos disseram diante das autoridades. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tá bom? Fique com Deus, fique na paz. Compartilhe, se inscreva, ative o sininho, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que muitos precisam ouvir esta palavra. É fácil sim obedecer a Deus quando amamos e quando colocamos Deus acima de todas as coisas. Deus é contigo. Tchau, Shalom Adonai. Um forte abraço do pastor Romildo Gonçalves.